Fala galera, Vinícius aqui. Hoje eu quero trazer para vocês os 5 principais serviços que eu tenho visto sendo tanto produzidos para uso próprio, quanto para serem vendidos para outras empresas. Eu tenho visto isso no mundo todo, né? Não estou falando só a nível de Brasil, mas eu estou falando principalmente a nível de Estados Unidos, Europa e Inglaterra, que são, acho que, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, são, vamos dizer assim, que as duas fontes que eu tenho visto que mais estão crescendo nesse aspecto de utilização de IA e etc. Aqui na descrição vai ficar o link para minha comunidade, se você quiser aprender, né, a desenvolver agentes com inteligência artificial e serviços como, por exemplo, de chatbot, ou serviços que você coloque a inteligência artificial para executar um processo, executar um certo fluxo, tudo isso está sendo ensinado lá na comunidade. Então, a ideia da comunidade é trazer para vocês todo o suporte, todo o apoio. Lá vocês têm suporte meu sempre que você precisar para conseguir tirar dúvidas, aprender sobre as coisas. Então, vai estar aqui no primeiro link da descrição, caso você tenha interesse em estar se atualizando nesse mercado e em ter uma comunidade que vai sempre te ajudar para conseguir progredir nesse mercado. Então, bora pro vídeo. Galera, eu vou trazer aqui na primeira o que a gente não consegue fugir, né? Querendo ou não, chatbot com inteligência artificial ainda tá muito em alta lá fora. Tem muita gente conseguindo. Vou trazer esses 3 principais focos são os que eu mais acompanho, né? Parte ali dos Estados Unidos, Europa e Inglaterra. A questão de chatbot lá tá muito grande, tá? Tá muito grande. A galera tá conseguindo tranquilamente vender esses chatbots por tipo 2, 3 mil dólares, 2, 3 mil euros ou libras, né? A galera tá tranquilamente vendendo a esse preço. E não só esse preço, mas nesse preço e ainda com 500, 700 de recorrência, né, da moeda local. Então, é algo que tem crescido muito lá fora. É algo que tem sido, sim, implementado em muitos negócios. As empresas estão buscando, estão procurando sobre isso, estão querendo entender como utilizar para não ficar para trás, porque a inteligência artificial acaba dando um gap muito grande em empresas. As empresas conseguem escalar com muita facilidade, porque um grande gargalo que a gente tem dentro das empresas é o fator humano. Quanto mais você depende de pessoas dentro de uma empresa, maior, vamos dizer assim, que vai ficando o seu gargalo, porque humanos têm limitações claras, vai existir esses problemas de comunicação, seja por ego, por qualquer tipo de problema que tenha entre a comunicação desses humanos da empresa, e isso gera gargalo para a empresa crescer. Então, você ter vamos dizer assim, que o seu gargalo é você conseguir só, se eu precisar aumentar minha operação e vender mais, eu preciso pagar um pouco mais para chatbot, é tranquilo. E ele trabalha por várias pessoas também, conseguir executar vários tipos de trabalho. Esse tipo de serviço está sendo altamente demandado lá fora. Aqui no Brasil, está começando a virar uma chavinha. Começo do ano já começou uns movimentos de muitos empreendedores já utilizando, mas muita gente que utiliza, principalmente empreendedor, que não tem nada a ver com esse nicho de desenvolvimento efetivamente da IA, igual a gente está aqui aprendendo. Tô falando de pessoas normais, né, que estão utilizando, que tem uma empresa, estão utilizando isso na empresa. Muita gente não fala isso, não fala que está utilizando, porque isso acaba gerando até uma visualização para o concorrente dele começar a utilizar e alcançar ele. Então, isso está sendo tratado ainda meio que como um segredo, assim, entre as empresas que estão contratando, porque elas estão vendo que tem, sim, muita, vamos dizer assim, que uma melhora muito grande, uma melhora muito efetiva, né, para os negócios, utilizar esse tipo de inteligência. Em questão de crescimento do mercado, lá fora está crescendo muito, gente. Muito, muito, muito. Até o mercado de desenvolvedores disso também está crescendo muito, né? Então, é algo a se ficar de olho. O chatbot com IA ainda é o futuro da parada, e ainda tem muito para crescer e muito para se desenvolver. Porque aqui no Brasil, se você for parar para ver, tem muito negócio que nem chatbot normal tem. Eu não estou nem falando de chatbot com IA, porque o chatbot normal, ele já melhora muito a experiência de contato do cliente, você já consegue fazer muita coisa com um chatbot normal para um negócio. Então tem muita empresa que nem um chatbot normal tem. Então quem dirá ter um chatbot com IA, sabe? Então é algo que é muito novo realmente, mas que traz vamos dizer assim, que um ganho de performance para essas empresas muito grande e abre muitas possibilidades, muitas janelas, eles conseguiriam utilizar isso. Vamos para a segunda ideia. Na mesma faceta do chatbot com IA,
a gente tem a questão de ligação e recepção de chamadas, bem no estilo telemarketing mesmo. Aqui no Brasil, se você for pegar, por exemplo, para fazer um serviço de ligação, recepção de chamadas, esse tipo de coisa, você vai ter opção, por exemplo, contratar realmente 1, 2, 3 funcionários ali para ficar fazendo atendimento, o famoso atendente do negócio. Se for, às vezes, uma empresa pequena, vale, é válido. Mas, às vezes, quando começa a ter uma empresa um pouco maior, já começa a ficar complicado gerenciar essas pessoas do atendimento. Então, ou eles têm que montar um time de atendimento, efetivamente, né, para fazer atendimento do serviço, etc., ou acaba se contratando empresas que fazem telemarketing, né, efetivamente. Vou dar um exemplo. Óbvio que isso é um exemplo grande, né? Mas, por exemplo, na época que eu trabalhava no banco, a gente tinha que fazer o treinamento do pessoal do primeiro nível, o suporte de primeiro nível. O suporte de primeiro nível era exatamente isso. Era uma empresa de telemarketing contratada, onde a gente tinha que passar toda uma documentação de várias páginas para essas pessoas, e lá iam ter diversas perguntas e respostas. Se o cliente perguntar tal coisa, como instruir? Aí tinha um passo a passo de como fazer. Se a pessoa perguntar tal coisa, como instruir? Aí tinha um passo a passo de como fazer. Então, essas pessoas eram basicamente instruídas nesse formato. Às vezes tem, por exemplo, um treinamentinho, né? E alguém da equipe para treinar aquelas pessoas, né? Fazer um dia de treinamento lá. E aí, junto do treinamento, eles recebiam a documentação e a partir da documentação eram feitos os atendimentos. Então, por exemplo, esse tipo de tarefa, esse tipo de demanda, a IA consegue fazer hoje. Essa que é a maior mágica da IA. A IA consegue tranquilamente fazer isso hoje. Pode ser que, assim, ela não vai resolver 100% dos casos? Provavelmente não. E é por isso que é bom ainda se ter alguns atendentes humanos para resolver esses pequenos casos que a IA der algum problema. Mas, assim, 95%, 90% dos casos, ela vai matar a pau. E ela vai fazer de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. Porque a informação vem muito rápido. Não tem aquela questão da pessoa, eu não sei, eu nunca fiz esse tipo de atendimento. Não tem isso pra IA. Se a informação tá lá. E ela vai saber instruir. Então, esse que é o maior ponto de vantagem de você conseguir colocar a IA para fazer esse tipo de atendimento. E por mais que aqui no Brasil ainda seja um pouco defasada essa questão de inteligência artificial com a ligação e recepção de chamadas, é algo que está começando a chegar aqui, está começando a se desenvolver. Lá fora já é algo que está começando a ficar grande, mas aqui a gente ainda tem, por exemplo, o limitador da língua. As IAs que respondem em português ainda tem uma certa dificuldade em falar, dá uns bugs no meio da fala meio esquisito, ou às vezes a voz não é tão natural. Então, tem negócios que vão precisar, assim, de realmente ser a IA se passar por um ser humano e a pessoa do outro lado não identificar que aquilo é uma IA, beleza. Aí, nesses casos, talvez a gente vai precisar usar uma IA mais de voz mais rebuscada, só que isso acaba implicando em mais custo. Então, nem todos os negócios estão dispostos. Agora, quando é algo que pode ser um robô, a pessoa não tem problema se a pessoa identificar que é uma IA, porra, isso daí já dá pra matar com pau. Isso daí dá para fazer muito, dá para substituir muito trabalho, e isso vai gerar muita performance para a empresa, vai gerar um impacto positivo para os clientes na questão de experiência do usuário. Então, é muito poderoso, isso é muito poderoso, utilizar esse tipo de chamada. Então, vamos para a terceira ideia, né, de serviços para conseguirmos ganhar dinheiro dentro dessa crista de serviços com IA. São os serviços especializados. O que seriam serviços especializados, Vinícius? A gente pode criar tanto um serviço focado para uma única área, quanto um serviço, uma única empresa, quanto um serviço que existe, por exemplo, um nicho específico de serviço, mas tem várias empresas que usam, né? Ou quando tem muitas empresas que usam. E aí você vai variar entre um serviço único, um micro SaaS, para fazer para algumas empresas, ou um SaaS. Mas não necessariamente você precisa criar uma plataforma para isso. Muitas vezes você pode criar vamos dizer assim, um template meio que pronto e que você só cobra uma implementação para fazer essa implementação na empresa da pessoa. E aí, se você começar a ver, puta, esse serviço tá fazendo sentido, eu tô vendendo muito desse template específico que eu só adapto para a necessidade, para a realidade daquela empresa, beleza? Aí você vai e pode criar, por exemplo, um serviço especializado que já fornece
os prompts, as ligações, as automações específicas que resolvem aqueles tipos de problemas que você vende no seu template, para a própria empresa conseguir contratar sem precisar de um profissional instalar e esse tipo de coisa. Mas quando eu digo em serviço especializado, é realmente quanto mais nichado for o serviço que você, por exemplo, um serviço que você faz hoje, ou um serviço que você já fez em alguma empresa, ou que você tem algum amigo que faz, que, pô, é extremamente defasado tecnologicamente, quanto mais nichado e mais atrasado tecnologicamente, assim, que geralmente é um sinônimo, né? Quando você tem um serviço que é extremamente nichado, o cenário é, ou não tem tecnologia direito, ou quando tem, é um cara que acabou vendo a oportunidade e criou uma plataforma, mas ele é único. Então, como ele é único, ele não tem concorrência, então ele não desenvolve o serviço e o serviço fica lá, aquela caca, mas aquela caca é melhor do que fazer na mão. Então, quanto mais nichado o serviço for, mais fácil você consegue vender esse serviço. Porque o cara você entende a dor, você vai entender a dor de quem tá naquela posição, de quem tá naquele nicho, de forma muito rápida. E aí você consegue trabalhar e resolver a dor da pessoa. Vocês têm que entender uma coisa. Aqui, quando eu tô falando chatbot com IA, eu tô falando ligação, eu vou falar das próximas ideias, mas o mais importante de vocês entenderem quando vocês têm que vender um serviço, pode ser ele com IA, sem IA, independente, mas eu vou trabalhar aqui os serviços com IA, é que você não tem que vender um chatbot para a pessoa, você não tem que vender uma ligação, uma recepção de chamada para a pessoa com IA. Você tem que vender a solução do problema do cara. Se a solução do problema do cara é que o atendimento dele, dos vendedores dele, tem uma eficiência muito baixa, então você tem que vender a problema de como fazer, ou o cara tem um vendedor de eficiência alta, seja humano, seja IA. Então você pode vender a IA para botar a IA para vender para o cara, ou você pode botar a IA para treinar um vendedor para vender melhor. Você tem que entender que o que o cara quer é uma solução para o problema dele. O que o empreendedor quer é uma solução para o problema dele. Ele não quer um chatbot com IA. Se o chatbot com IA vai resolver o problema dele, show, então eu quero um chatbot com IA. Mas o que ele quer, o que você precisa vender para o cara, o que você precisa construir como solução, não é uma plataforma com IA. É a solução do problema dele. E aí a IA, claro, você pode colocar para fazer um marketing, né? Para fazer uma headline chamativa, mas o que você precisa vender pro cara é isso, tá? Isso que é a parte mais importante, acho, desse vídeo até, de você conseguir entender e internalizar essa informação. Então, beleza, vamos para o quarto tópico, que é produção de conteúdo. Gente, a produção de conteúdo é um dos ativos que mais tem valor hoje em 2024. Não é à toa, por exemplo, que vocês viram, para quem não viu recentemente, o Cristiano Ronaldo decidiu criar um canal no YouTube e começar a produzir conteúdo no YouTube. Então vocês podem ver, o cara que, porra, tem bilhões já, que já tá com a vida feita, não precisaria nem se preocupar com nada, entendeu que o próximo passo que ele precisava dar para quando ele fosse aposentar e etc, é ter um público para conseguir manter, vamos dizer assim, a recorrência de ganhar dinheiro. Então, a produção de conteúdo, seja em qualquer rede que for, ela é algo extremamente vital para você conseguir gerar público, e público você consegue converter em dinheiro. Essa é a lei hoje. Então, para você conseguir fazer produção de conteúdo hoje, por exemplo, as inteligências artificiais já são extremamente poderosas. Elas ainda estavam meio ruins e ainda não estão 100% perfeitas na questão de produção de conteúdo visual. Mas, por exemplo, desde o começo do ano, desde o ano passado, tem muita gente que empilha dinheiro em ganhar, empilha dinheiro com, por exemplo, blog. A galera cria blog 100% com IA, e a IA pega, por exemplo, vídeo do YouTube e resume o vídeo, cria um artigo e posta esse artigo no blog. E a galera consegue ganhar muito dinheiro meio que quase que no automático. Então, isso vamos dizer que é uma possibilidade. Mas eu não vou falar para você, então vá lá e faça blog, gente. Vocês vão conseguir ganhar muito dinheiro. Não é esse o ponto. Só estou querendo mostrar que já acontece. Então, o que vocês podem fazer é, por exemplo, utilizar um agente, por exemplo, que pega um certo nicho no YouTube, por exemplo, ou um certo nicho em alguma outra rede e replicar esse conteúdo para outras redes. Então você pega, por exemplo, um nicho do YouTube, seleciona lá uns 10 canais de um nicho. E aí você vai pegando os vídeos desses canais e vai produzindo artigos com base nesse vídeo, não exatamente a transcrição, mas aí vai pegar a transcrição, vai entender, vai criar todo um texto, todo um artigo para aquele formato de rede e postar lá. Então, por exemplo, você pega um vídeo específico no YouTube, vamos dizer que é uma pessoa que está trabalhando com nutrição. Então você pega vários canais que tem de nutrição, pode ser, às vezes,
do meio mais tranquilo ou do meio mais científico, você vai selecionando e tal, e aí você vai cria lá um processo de baixar esse vídeo, pega a transcrição do vídeo, joga na IA, a IA plota aquele conteúdo, e aí ela consegue fazer um post, por exemplo, em blogs não, tipo por exemplo, Medium, né? Algumas outras redes sociais. Você consegue postar, por exemplo, no Twitter, fazer posts menores ou posts mais condensados para você gerar autoridade no Twitter. Você consegue fazer isso para gerar autoridade no LinkedIn. Você consegue fazer isso para gerar, por exemplo, alguns pequenos vídeos no Instagram, tá? E até mesmo você consegue produzir outros vídeos no YouTube. Mas como que você faria para produzir esses vídeos no Instagram, YouTube, essas coisas? Hoje em dia, a gente tem uma plataforma, por exemplo, chamada HeyGen. O HeyGen, ele gera um avatar e, por exemplo, para fazer esse vídeo que eu estou fazendo agora, que é um vídeo parado, que eu estou mais falando, que no máximo vai ter, por exemplo, uma movimentação da minha cabeça, assim, às vezes vai aparecer eu mexer na mão, esse tipo de coisa. Para esse tipo de produção de conteúdo, o HeyGen já nada de braçada, tá? Nada de braçada. Então vocês conseguem criar um avatar que fica muito natural, que não parece que de fato é um avatar. Tem uns que fica travadinho, sim, não vou negar. Mas tem uns que ficam muito naturais e muito legais. Então você consegue criar esses avatares para conseguir produzir esse conteúdo de forma visual. Então isso, pô, é uma baita revolução para muitos nichos. Tem nichos que não tem como você fazer um avatar só estático parado falando. Mas tem nichos que faz muito sentido. Então é algo que é revolucionário mesmo. Você de fato consegue produzir conteúdo do zero. E tem já gente tirando uma grana legal desse tipo de modelo. Eu sei que o HeyGen, ele é pago, por exemplo, o melhor plano que seria, que você consegue produzir vídeos ilimitados, né, até um máximo de 60 minutos, né, de, tipo, o tamanho do vídeo 60 minutos, e pode produzir quantos vídeos você quiser. Custa $89. Você vai falar, pô, $89 tá dando uns 500 pau. É dinheiro, não é algo baratinho, mas se você for parar para pensar o quanto um conteúdo ou uma série de conteúdos feitas de forma automática pode gerar de público, e o quanto aquele público você consegue converter em venda de produto para aquele público, aí esses R$ 500 fica pequeno. Entendeu? Esses R$ 500 viram um meio necessário, viram uma ferramenta necessária e muito útil. E por fim, a gente tem as metodologias de scrapping. O scrapping é algo que antigamente a gente fazia um pouco na mão, né? Mas o scrapping, ele é basicamente você conseguir entrar numa plataforma e fazer um sistema criar um sistema que colete dados. Então, vou dar um exemplo, sei lá, no LinkedIn. Ele entraria perfil por perfil e pegaria o nome, a idade, o gênero e um e-mail de contato, por exemplo. E aí ele varreria o dia inteiro um perfil de uma empresa específica para pegar todos os funcionários e pegar todas essas informações de todos esses funcionários. Só que antes isso era muito nichado para programador mesmo, você tinha que saber programar para fazer isso. Hoje em dia já tem diversas plataformas, inclusive diversas plataformas com IA, que você consegue fazer esse tipo de serviço. Elas podem ter algum custo intrínseco, mas dependendo do tipo de produto que você faça a venda, você pode criar esse scrapping, você pode pegar desse scrapping, criar um funil, seja, por exemplo, fazendo e-mail, envio de e-mails, seja ligando para a pessoa, se você está fazendo esse scrapping e consegue pegar o número de telefone da pessoa, você consegue às vezes ligar para a pessoa, você consegue mandar uma mensagem, e aí a partir disso você consegue também fazer uma conversão mais personalizada, porque dentro desse funil você consegue colocar uma IA, um chatbot já para responder, você consegue colocar essa ligação ou recepção de chamadas. Então isso acaba sendo uma ferramenta muito poderosa para você conseguir encontrar leads e até mesmo qualificar esses leads, porque, por exemplo, imagina que você faz esse scrapping, consegue essas pessoas, e aí você não vende produto diretamente, mas você chama ela para um grupo. E a pessoa entra no grupo, e aí a partir do grupo você usa esse serviço de produção de conteúdo e vai jogando conteúdo lá dentro do grupo, vai jogando conteúdo lá dentro do grupo. Aquele cara que tá ali consumindo aquele conteúdo, cada vez mais vai ser um lead mais aquecido para você conseguir vender um produto no final daquele serviço. Então, isso é muito poderoso. Isso é um ciclo muito poderoso, porque hoje em dia, quem detém o público, quem detém uma comunidade, um público engajado, nem que seja minimamente, consegue converter muito em cima desse público. E você consegue converter, aí vai do jeito que você quiser converter, né? Você consegue converter tanto num serviço, você consegue converter num produto, você consegue converter no que você quiser.
em qual foco que você for dar para aquele tipo de nicho, para aquele tipo de público. Então, isso é extremamente interessante, extremamente interessante. Bom, e se você quiser aprender mais sobre agentes de inteligência artificial, que são, vamos dizer assim, que a fonte que consegue gerar todos esses tipos de serviços que eu citei anteriormente, a comunidade vai estar aqui no primeiro link. Lá você vai aprender sobre desenvolver, principalmente, inicialmente, essa parte de chatbot com IA, mas a partir do ponto que você sabe desenvolver a mecânica de um agente executar um fluxo, você consegue flutuar entre todas essas opções que eu citei aqui no vídeo. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, que isso me ajuda demais, 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 demais. Então deixa aqui nos comentários também se vocês têm algum tipo de conteúdo que vocês estão atrás, que vocês querem se interessar. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo também, de trazendo novidades lá de fora, acho que é um conteúdo que eu vou tentar explorar um pouco mais, porque a gente sabe que o Brasil acaba sendo um pouco atrasado, né, quanto a conteúdos, e isso acaba sendo uma ótima possibilidade de a gente conseguir trabalhar aqui, né? Sempre olhar para fora e antecipar, olhar para fora e antecipar. Então, novamente, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.